Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos nós aqui mais uma vez, para agradecer ao nosso Deus pelo dia de vida que Ele nos concedeu, por mais uma oportunidade que temos de poder estar na presença dEle e de poder confiar na palavra e nas promessas dEle, Então eu quero te encorajar agora, mais uma vez, a agradecer ao Senhor pelo dia de vida que Ele te deu. Feche seus olhos aí onde você está e peça ao Senhor que possa te dar um dia feliz na presença dEle, um dia de paz, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade que tivemos nessa manhã de abrir os nossos olhos, de, Senhor, poder ter o fôlego de vida, a respiração, Senhor, que o Senhor nos dá. Muito obrigado a Deus pela oportunidade também de buscar a Tua face, Deus, e de ser Teus filhos. Abençoa, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão neste momento assistindo, Senhor, este momento devocional. Toma nos Teus braços, ó Deus, enche com Teu poder, guarda as suas casas. Espírito Santo, eu te peço, visita cada membro, em nome de Jesus, da igreja, amigos queridos, irmãos de outras igrejas, ó Pai, que possam estar sendo, Senhor, abençoados pela Tua poderosa mão. É o que eu quero te pedir e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com você nessa hora o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 32. A gente vai ler, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 19 ao 32, que diz assim a palavra do Senhor. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça e à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Glória a Deus, por essa palavra que a gente pode compartilhar hoje sobre as atitudes que a gente tem que ter nos momentos de adversidade, nos momentos de provação, nos momentos de desconforto, Nós encontramos aqui nesse texto que eu acabei de ler, Paulo e Silas, que eram missionários da palavra de Deus, que anunciavam o nome do Senhor, que tinham um compromisso bastante sério com o Deus Altíssimo. E o texto bíblico diz que existia uma jovem que era possuída de um espírito de adivinhação e que adivinhava e que conseguia muito lucro para o seu dono, para o seu senhor, com as adivinhações que ela fazia, mas ela era possuída por um espírito maligno.
Então, Paulo e Silas expulsaram aquele espírito maligno daquela jovem, de modo que ela passou a ser livre daquela opressão, daquele demônio, daquele espírito maligno que atuava na vida dela. E ela parou de fazer as suas adivinhações, e quando os donos dessa jovem perceberam que foi embora, o lucro deles, a fonte de lucro, então eles ficaram com muita raiva, e eles mobilizaram uma multidão e pegaram Paulo e Silas. Disse que a multidão foi atrás de Paulo e Silas e eles inventaram calúnias, falaram coisas, perseguiram Paulo e Silas, falando palavras dizendo que eles estavam tumultuando ali naquele lugar, ensinando doutrinas falsas, e ali então rasgaram as vestes de Paulo e Silas, e diz a palavra do Senhor que após rasgar as vestes deles, eles açoitaram Paulo e Silas, então deram chicotadas em Paulo e Silas, e eles foram chicoteados, levaram muitos açoites naquele momento, Então não foi nada fácil o que eles passaram, era algo de muita diversidade, ter sido chicoteados, e lhes foi ordenado que eles fossem lançados no cárcere interior. Pense comigo, o cárcere interior era o lugar para um criminoso, da pior espécie, aquele que fizesse as coisas mais horríveis. Então eles foram lançados no cárcere interior, e ali eles estavam numa situação assim muito difícil, com as costas machucadas, porque eles levaram diversos açoites, eles estavam amarrados com as suas mãos, eles estavam num lugar escuro, num lugar onde não havia luz, num lugar onde o mau cheiro era muito forte, então subia aquele cheiro mau de esgoto. Eles estão em condições bastante difíceis, inapropriadas mesmo para uma pessoa. E penso eu, eles poderiam começar a falar com Deus coisas do tipo assim: Senhor, nós somos missionários do Senhor, temos pregado a tua palavra, falado do teu nome, anunciado o teu nome para as pessoas, e o Senhor permitiu que isso acontecesse com a gente. Senhor, como o Senhor pode deixar? A gente foi chicoteado, nós estamos aqui nessa prisão escura, nós estamos aqui amarrados, nós estamos aqui nesse mau cheiro, Senhor. Como o Senhor pôde deixar tudo isso acontecer com a gente? Mas não foi essa a escolha de Paulo e Silas, não foi isso que eles fizeram. A palavra do Senhor diz que eles, perto da meia-noite, a escolha que eles tiveram foi orar e cantar louvores ao Deus Altíssimo. Então eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não ficaram se queixando de tudo que tinha acontecido, da sua sorte, daquilo que tinha acontecido com eles. Não, eles escolheram fazer outra coisa. Eles escolheram adorar, prestar adoração, eles escolheram de alguma forma tocar o coração de Deus por meio da sua adoração. Então eles oravam e cantavam louvores a Deus. E disse que essa situação fez com que todos os presos ficassem parados, ouvindo o que Paulo e Silas estavam pregando, o que Paulo e Silas estavam cantando, as orações que eles estavam fazendo. Os presos ficaram ali ouvindo tudo aquilo. Aquela mensagem estava sendo ecoada. E aí, de repente, começou a acontecer um terremoto naquele lugar, porque a verdadeira oração e a adoração sincera a Deus subiu e foi recebida pelo nosso Deus. E Deus então fez com que houvesse um terremoto, de modo que as estruturas daquele cárcere se moveram e as portas da prisão se abriram e ficaram livres ali. Os presos ficaram livres porque as portas da prisão se abriram e todos estavam ali livres. Mas o que me impressiona é que os presos, eles estavam ali ouvindo a palavra e eles não fugiram desesperados, não, eles ficaram ali ouvindo aquela mensagem. E quando o carcereiro entrou e ele percebeu que as portas da prisão estavam abertas, e ele pensou com ele: eu estou perdido, os presos fugiram, agora eu estou perdido. Ele sabia que ele ia sofrer consequências. Se um dos presos tivesse fugido, já seria uma consequência difícil. Imagine com as portas
portas da prisão que se abriram. Então ele pensou: eu estou perdido, e tirou a sua espada e ele ia se suicidar, ele ia se matar. E quando ele pegou a espada para se matar, então Paulo e Silas gritaram de lá de dentro da prisão: não faças mal, não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. E disse que aquele carcereiro entrou dentro da prisão todo trêmulo, com muito temor, cheio de temor, levando uma luz. E ele disse para aqueles homens, tirando eles para fora, perguntou para eles: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E então a resposta que Paulo e Silas deram para ele foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro creu naquelas palavras e a salvação chegou para ele, e ele tirou eles da prisão, levou-os para a casa dele, e lá na casa dele, na casa do carcereiro, ele cuidou das feridas de Paulo e Silas. Ele ali tratou eles com bondade agora, naquele momento, e diz que enquanto eles estavam ali, Paulo e Silas pregaram o evangelho a todos que estavam ali naquela casa, de modo que todos eles creram na mensagem do evangelho e aceitaram o sacrifício de Jesus, o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. E disse aqui, se você continuar lendo, você vai ver que naquela mesma hora da noite foram batizados, porque eles entenderam o compromisso que eles estavam assumindo, Então, com esse relato bíblico, eu posso tirar muitas lições e aprender muitas coisas que a gente deve colocar em prática nas nossas vidas. A primeira coisa que eu consigo tirar como lição é: o que você tem feito diante das circunstâncias que te cercam, das adversidades que acontecem? Nós não fomos perseguidos por algo religioso, não estamos perseguidos por levar o nome de Jesus, mas essa situação do confinamento, as coisas que têm acontecido, qual tem sido a tua atitude? Você tem murmurado, se queixado, reclamado, falado muitas palavras, ou você tem escolhido de outra maneira adorar a Deus, bendizer o nome dele, usar as armas que o Senhor te deu, que é o louvor, que é a oração, que é a busca ao Senhor, sabe? Quando nós começarmos a fazer isso e deixarmos de lado qualquer tipo de queixa, de reclamação, mas a gente buscar o Senhor e cantar louvores a Ele e orar a Ele e mover o coração de Deus, eu creio que os alicerces dessa nação vão ser movidos, chacoalhados, e muitos que estão aprisionados, assim como estes homens que estavam presos lá, ao ouvirem o verdadeiro louvor, puderam ter liberdade. Ao ouvirem o verdadeiro louvor, eles tiveram a sua alma impactada por aquilo que estava sendo pregado. Eu creio também que nós podemos, pelo poder do Senhor, fazer com que a mensagem do evangelho chegue e haja libertação de pessoas que estão aprisionadas ao poder do pecado. Então, nessa hora, no nome do Senhor Jesus, mude de atitude, mude de postura, agradeça ao Senhor pela sua vida, agradeça ao Senhor pela sua casa, agradeça ao Senhor, peça a Ele, clame. Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é digno de toda adoração. Busque ao Senhor, A segunda coisa que eu vejo aqui é que o carcereiro, ele, no momento de aflição, ele buscou a Deus. Ele disse: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se porventura hoje eu estou falando a pessoas que ainda não tiveram um compromisso com Cristo, que ainda não abriram o seu coração, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus tem poder para te libertar do poder do pecado e para te dar a certeza, para te dar a oportunidade de uma vida eterna com Ele, com Cristo Jesus nos céus. Para que isso aconteça, em primeiro lugar, você precisa crer em Jesus como seu único Senhor e como seu Salvador, e convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Se você quiser fazer isso arrependendo-se dos seus pecados, pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, e a Bíblia fala que o pecado tem como salário também a morte, mas Deus, Ele quer trazer para você vida, e vida com abundância, vida eterna. Então, onde você está, você pode convidar Jesus: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, eu creio em Ti,
e clame a Ele. A Bíblia diz assim, que se a gente chamar por Ele, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você fizer isso com sinceridade, se você fizer isso de todo o coração, você poderá receber a salvação. Creia no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, é isso que eu quero compartilhar com você, e deixa o Senhor encher o teu coração com palavras de louvor. Vamos orar e agradecer, e logo mais a gente vai cantar um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, porque por meio dessa palavra o Senhor nos ensina que os teus servos deixaram para nós este exemplo, Paulo e Silas, que mesmo com as costas doendo após terem sido chicoteados, que mesmo, Deus, numa situação tão difícil, enclausurados dentro daquele cárcere, Deus, e ali, Senhor, sem luz, escuro, um cheiro ruim, mas eles não escolheram murmurar, eles não ficaram se queixando, não, antes eles buscaram a tua presença. Nos ensina, Senhor, ô Senhor, a nós também a poder ter atitudes assim, a poder, Senhor, te agradecer, porque afinal de contas o Senhor tem te mostrado um Deus bom, zeloso, fiel, e o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, ó Deus. O Senhor é tremendo, Pai. Muito obrigado. Alcança cada vida que aqui está, Senhor. Continua conosco, nós te pedimos, ajuda-nos a depender de ti. Em nome de Jesus é que eu quero te pedir, Pai, e já te agradeço. Amém e amém. Vamos então adorar ao Senhor juntos nessa hora, né? A gente vai cantar oferta de amor e sacrifício. Vem o Senhor minha vida oferecer. Se você pode, adore ao Senhor aí onde você está, tá bom? Que Deus te abençoe. Faça da sala da sua casa um lugar, um ambiente de adoração. Entregue todo o teu ser, a tua oferta de amor e sacrifício a Ele. Venha, Senhor, minha vida oferecer. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Que essa seja a sua oração nessa manhã, né? Que a cada dia você queira estar ao lado do Senhor. É maravilhoso, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A Ele seja a glória. Agora, eu quero te encorajar a abrir aí o devocional. As pessoas que têm o seu devocional do dia de hoje, lá do nosso livro, né? Você vai poder abrir para a gente poder fazer a leitura, tá bom? Eu quero te encorajar também a você ler o livro, o texto bíblico, né? O texto bíblico se encontra em 2 Crônicas, capítulo 18 e 19. Para você poder entender um pouco do devocional, é importante que você faça a leitura de 2 Crônicas, capítulo 18 e 19 e também de 1 Reis, capítulo 22, tá bom? Então, para você poder compreender o que é que está acontecendo no nosso devocional, tá bom? Então, perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem os teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Isso está escrito em Crônicas, como eu havia dito. E aqui diz assim: não, é não, e pronto. Se você não está disposto a obedecer às orientações de Deus, por que buscá-lo? Todas as vezes em que pedi a meus pais para fazer algo e eles me disseram não, ao desobedecê-los e fazer, adivinha o que aconteceu? É isso mesmo, eu me dei mal. Não há como ser diferente quando isso se refere às coisas de Deus. Mas talvez você esteja a se perguntar, se é que leu o texto bíblico de hoje, não seria realmente mais fácil acreditar em 400 que diziam a mesma coisa do que em um só que falava o oposto? A resposta está em um detalhe no verso 7. Josafá faz um questionamento no mínimo intrigante após a resposta positiva dos 400 a Acabe. Não existe aqui nem mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ao analisar o texto, descobri que os 400 primeiros profetas não eram profetas do Senhor. Ao contrário, eram profetas pagãos que exerciam a profissão de profetas, proclamando mensagens que visavam agradar o rei Acabe. Josafá sabia que aqueles homens não eram dignos de confiança, por isso solicitou a consulta a um genuíno profeta do Senhor. Aprendemos algumas lições aqui. Observe, não aceite qualquer coisa, vindo de qualquer pessoa, como que da parte de Deus para você. Quem é de Deus, de fato é digno de confiança. Sempre desconfie daqueles que não vivem aquilo que pregam. Fique atento também e não faça como Acabe, avaliando a vontade de Deus apenas como algo sempre favorável a você. Entenda que o não de Deus é bênção. Acabe desobedeceu, mandou prender o homem de Deus e acabou morto. Outra coisa, se a pessoa de Deus é você, se você foi chamado por Deus para ser profeta nessa geração, pare de dizer apenas o que agrada às pessoas. Seja como Micaías, mesmo que te pressionem, não abra mão de dizer o que Deus te mandou dizer. Por fim, se você está na situação do rei e não sabe como agir diante de determinada situação, siga o conselho de Josafá. Busques primeiro o conselho do Senhor e, ao receber a orientação de Deus, obedeça para a glória dele e para o seu próprio bem. O que é um caçador de Deus? Caçador de Deus é o indivíduo cuja fome excede sua capacidade de saciá-la. É aquele que busca o Senhor incansavelmente, que é impulsionado pela paixão de ter uma intimidade cada vez maior com Ele. Amém?
Então, nesse texto que nós acabamos de ver aqui de 2 Crônicas, capítulo 18 e 19, fala para nós que o rei Acabe, ele fez uma aliança com o rei Josafá. E aí, então o rei Acabe estava querendo que o rei Josafá lutasse junto com ele em Ramote-Gileade. E aí o rei Josafá, ele disse assim: tudo bem, o meu povo é o teu povo, nós vamos caminhar juntos, nós estamos juntos, mas eu quero pedir uma coisa, vamos buscar primeiro o conselho do Senhor, vamos perguntar para Deus, né, o que é que Deus espera de nós, vamos buscar o conselho do Senhor. Então Acabe combinou e concordou de buscar, só que Acabe tinha alguns profetas que eram profetas, na verdade, comprados, e que profetizavam só coisas boas para ele, né? Então tudo que esses 400 homens profetizavam eram coisas boas para Acabe. Então Acabe sempre chamava eles porque eles, afinal de contas, profetizavam coisas boas. Mas existia um homem chamado Micaías, e Micaías, ele era um profeta de Deus, ele não se deixou comprar, né? Ele pregava realmente, profetizava aquilo que o Senhor havia mandado dizer. Então, né, a gente vê aqui que Acabe chama esses profetas, e os profetas só profetizam coisas boas, falam para Acabe: vai lutar, não tem problema, você vai vencer, né? Você vai conseguir ganhar essa batalha. Os 400 em comum acordo disseram: você vai ganhar a batalha. Mas aí Josafá disse assim: não tem mais nenhum profeta do Senhor a quem nós possamos consultar? E aí então Acabe disse: tem um aí chamado Micaías, mas ele só profetiza para mim coisas ruins. Tudo que ele fala para mim, as coisas que ele fala coisas ruins, né? Mas vamos chamar ele. E aí quando chama Micaías, né? Então finalmente, resumindo a história, que Micaías profetiza da parte do Senhor, falando que o que ele viu não foi vitória, que na realidade eles iam ser derrotados e envergonhados, né? E que eles não deveriam ir para a batalha. Só que Acabe, né? Ele falou assim: não, eu sabia que esse homem só profetiza coisas ruins para mim. E ele quis ouvir os 400 profetas mentirosos, né? E mandou prender Micaías. E Micaías foi levado para a prisão, e ainda foi ordenado que ele fosse guardado lá na prisão, e ele ficasse ali sendo privado das coisas básicas, do alimento, né? Para que ele viesse sofrer por causa de ter profetizado a verdade, né? Ter profetizado aquilo que realmente Deus havia dito para profetizar. Queridos irmãos, né? Nós sabemos que no mundo de hoje existem muitos profetas mentirosos. A gente sabe também que quando alguém profetiza a verdade, fala a palavra de Deus como ela deve ser, muitas vezes ele sofre muitas consequências, né? Mas Micaías falou a verdade, e por falar a verdade ele ficou preso lá. E aí então o rei Acabe e Josafá foram lá para Ramote-Gileade, para a batalha, e foram envergonhados. Eles foram massacrados. E ali aconteceu que Acabe morreu, né? Então leia esses capítulos, é uma história bastante interessante que você vai gostar de ler. Leia o capítulo 18 e 19 de 2 Crônicas. Acabe morreu, e pela misericórdia do Senhor, Deus ainda poupou a vida de Josafá, para que ele pudesse voltar, né, e para que ele ainda pudesse receber a graça e a misericórdia do Senhor. Mas Acabe morreu, porque Josafá, queira ou não queira, de alguma maneira ele ainda queria ouvir a voz de Deus, e ele tinha pedido: peço que busque o conselho do Senhor, ainda que ao buscar o conselho do Senhor, ele não fez como Deus havia orientado. Então o que a gente conclui aqui? Para a gente terminar o devocional de hoje, é que quando a gente busca o conselho do Senhor, a gente tem que estar disposto a obedecer o que o Senhor tem falado para nós, tá bom? Então obedeça aquilo que o Senhor tem falado para você, em nome de Jesus, e que a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Agora a gente vai interceder ao Senhor, vamos clamar pelos propósitos do jejum, né? Por essa situação que nós estamos vivendo, vamos pedir que o Senhor derrame a
a sua bênção, peça por avivamento, peça no nome de Jesus que Ele enche o seu coração, né, do Espírito Santo, para que você seja uma testemunha por onde quer que você caminhar. Vamos orar? Então, onde você estiver, se quiser dobrar o seu joelho, dobre. Eu fico feliz que bastantes pessoas estão aí fazendo seus comentários, né, e que essa hora estão ouvindo essa ministração da palavra. Então, vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Pai querido e de amor, de imensa bondade, nós estamos agora, Pai, chegando ao encerramento deste momento devocional, e eu quero te suplicar que no nome de Jesus o Senhor passe nessa hora, Deus, nas casas dos meus irmãos, em cada casa, visita, Senhor, cada situação, e nessa hora, Deus, enche-nos com a tua presença, faz com que, Senhor, hajam raízes profundas no Senhor, dá, Senhor, uma experiência com o teu amor, ó Deus, sobrenatural, mora no nosso coração, enche-nos de poder espiritual e autoridade, que o teu Espírito realmente, Deus, possa nos encher, Senhor, para a gente falar da tua palavra, anunciar o teu nome, anunciar que há salvação em Jesus. Ó Deus, diante, Deus, dessa pandemia, nós queremos te pedir a tua misericórdia, clamamos a ti, Senhor, por tua misericórdia, clamamos que o Senhor estenda a tua mão. Clamamos pelos enfermos que estão, Senhor, nos hospitais. Clamamos, ó Deus, eu quero clamar por essa casa que agora está ouvindo a palavra, Deus. Ô Senhor, se porventura existe alguém que está precisando de um toque do Senhor, vai até lá, visita nessa hora, Pai. Coloca a tua mão de poder. Protege, Senhor, no nome de Jesus, os teus filhos, ó Pai. Ô Senhor, desta ameaça, Senhor, deste vírus, no nome de Jesus. E eu quero também te suplicar que todas as lições necessárias que nós precisamos aprender possam ser aplicadas na nossa vida, que estejamos dispostos, ó Senhor, a te obedecer, Senhor, a ouvir a tua voz, ó Deus, e a, Senhor, declarar a tua grandeza por onde quer que nós caminharmos, Pai. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, sustenta os desanimados, consola os abatidos, ó Deus, fortalece, ó Deus, aqueles que não têm nenhum vigor. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Recebe a nossa gratidão. Eu quero te agradecer por todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bendito e glorioso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a igreja, seja com cada um que tem ouvido essas mensagens, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe no dia de hoje.